Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Vamos testando tudo por aqui. Boa noite, Ju. Carla, boa noite. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos checando aqui tudo, esperando o pessoal chegar. Um abraço, obrigado a todos. Vamos aproveitar esses minutinhos para irmos nos harmonizando. Entrando em contato com os amigos espirituais para desenvolvermos o nosso trabalho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos, amigos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Hoje, 28 de outubro de 2022, sexta-feira, 20 horas, como de costume, dia da nossa live. Estamos aqui reunidos pelo meio virtual, na página da Sociedade, pelas vias da internet, Facebook, como nós sempre dissemos, unidos, conectados pelo coração. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, pelo carinho com que nos recebem em seus lares. Vamos então à nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Senhor, que com sua luz envolva-nos em suas vibrações, para bem aproveitarmos esse momento, essa oportunidade de refletirmos o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, para que possamos, Senhor, compreender estes Teus ensinamentos e, mais do que isso, colocá-los em práticas, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos queridos, como nós havíamos falado, hoje a nossa reflexão tem como título o tempo. Tudo encaminha e a tudo corrige. Baseado no Livro dos Espíritos, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Como se sabe, o dia é o período de tempo que corresponde a uma volta completa na Terra sobre o seu eixo. Na contagem da humanidade terrestre, a gente sabe, é constituído por 24 horas que são iguais para todos os que nela habitam, para todos aqueles que nela vivem. A diferença reside no que cada um faz do seu tempo, daquele tempo que dispõe. Muitos o aproveitam da melhor forma possível e outros, ao contrário, simplesmente o desperdiçam usando do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio que, segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, é a liberdade para tomar decisões de acordo com o seu próprio discernimento. Interessante nós notarmos que os mais ocupados, e isso é muito interessante mesmo, são em geral aqueles que mais conseguem realizar tarefas adicionais que são solicitadas. Nada obstante, estejam com a agenda completa, com disciplina e boa vontade, sempre conseguem encaixar e acrescentar algo a mais, e se aceitam, sem nenhuma dúvida, cumprirão o compromisso extra a tempo e hora. E já os que dispõem de bastante tempo
e não estão tão ocupados, em geral apresentam desculpas de variadíssima ordem para declinar do convite, para não aceitar o convite e não realizar a tarefa extra que lhe foi proposta. É muito interessante isso. Então a gente vai concluir que a vontade e a disciplina são os fatores fundamentais para o bom uso do tempo. Com a utilização do bom senso, que ajuda as nossas escolhas, as 24 horas do dia, podem então ser bem distribuídas entre trabalho, atividade física, lazer, entretenimento, leitura, estudos, descanso e muito mais. A propósito, como bem esclarece Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, ele vai nos dizer sabiamente, como sempre, a vontade é a maior de todas as potências e em sua ação, em seu fazer, comparável ao ímã. Ele compara isso ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Não foi por acaso, portanto, que a sabedoria popular, depois de longa e grande observação do dia a dia, construiu a expressão tão conhecida nossa, querer é poder. Por outra parte, é muito curioso nós observarmos que as cédulas do dinheiro norte-americano contêm a inscrição "Nós confiamos em Deus". E apesar disso, os cidadãos que habitam aquele país, de modo geral, consagram de maneira muito forte a ideia de que tempo é dinheiro. O dinheiro, seja de que país for, ele é neutro. Se for bem utilizado, ótimo. Se for mal empregado, que lástima. Vale registrar que as cédulas do dinheiro brasileiro, lá em letras miúdas, contém a expressão "Deus seja louvado". No entanto, muito mais do que dinheiro, tempo é oportunidade. Como muito bem apontou o espírito Joanes, através da psicografia, da grande psicografia do nosso querido irmão Raul Teixeira. Com calma, nós entenderemos cada ocorrência à nossa volta e cada pessoa em nosso caminho. Nada a gente vai perder pelo uso da calma em nossa trajetória humana, pois, longe de alimentar-se da ideia materialista de que tempo é dinheiro, a gente vai começar a pensar que fundamentalmente tempo é oportunidade em que nós devemos aproveitá-la para o melhor possível. Mesmo que deixe de lucrar algumas poucas moedas nesse jogo enlouquecido das competições, nós conquistaremos sim a harmonia, a saúde, a fim de prosseguir na rota da felicidade tão desejada. E aí a gente conclui mesmo: tempo é oportunidade. E que oportunidade! Oportunidade de aprendizado, oportunidade de correção de erros, oportunidade de corrigir males, equívocos do passado, recente ou remoto, ainda que de modo parcial, de aperfeiçoamento pessoal, intelectual e moral, de crescimento através do trabalho, de conhecimento que pode ser obtido nos campos das ciências, da filosofia, das artes, das letras, e de ampliação do conhecimento de nós mesmos, que é a chave do progresso individual
que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, daquela reforma íntima que a gente tanto fala, que a gente tanto busca, que a gente tanto se empenha para melhor, da mudança de postura e de compostura, para citar apenas algumas poucas hipóteses que o bom uso do tempo pode nos proporcionar. E aí nós, caminhando nesta reflexão, nós vamos ver que no mundo moderno parece que o tempo é um artigo de luxo. São constantes as reclamações a respeito da sua falta. Muitos se dizem atarefados em excesso. Incontáveis afirmam que o tempo parece passar cada vez mais rápido. E envoltos em inúmeros afazeres, sentem-se autênticos reféns da vida. Os tempos modernos são assim mesmo. E essa dificuldade humana para bem administrar o tempo não constitui algo novo. Tanto que o nosso querido mentor Emmanuel, através de Chico Xavier, já tratou dessa questão. Certa feita, ele nos afirmou que o tempo não passa pelo homem, mas é o homem sim que passa pelo tempo. Muito interessante. O tempo não passa pelo homem, mas é que o homem sim que passa pelo tempo. A diferença pode parecer sutil, mas ela é muito importante. Quando se está parado e algo passa, surge uma certa sensação de lerdeza, de imobilidade, pois não se consegue o que vai acompanhar, não se consegue acompanhar aquilo que vai adiante. E o fenômeno, ele apresenta-se diferente quando é o homem que passa e segue em frente. E segundo o dizer do nosso mentor, é justamente isso que ocorre em relação ao tempo. O homem é que se movimenta e direciona o seu viver ao longo do tempo que lhe é dado. Sendo assim, é ele que dita o ritmo de sua vida. Essa imagem feliz procura desvincular o ser humano de um sentir prejudicial, diz ele, ao fenômeno do tempo. Ela busca nos capacitar para vivermos em plenitude o momento presente, sem remorso pelo que já foi. Se erros foram cometidos, é necessário corrigi-los, mas de nada adianta escravizar-se ao passado. É muito importante, interessante e oportuno isso. Que também, vai dizer o nosso mentor, evita ansiedades por aquilo, pelo aquilo que ainda será, pelo aquilo que ainda virá. Então, meus irmãos, é importante, muito importante, é fazer o melhor o tempo presente. Se fazer o melhor que a gente pode, o nosso melhor no tempo presente. Desfrutá-lo em suas inúmeras possibilidades. Ter ciência de que cabe ao homem, cabe a todos nós, disciplinar o nosso próprio viver. É isso que nós estamos precisando. E é disso que nós estamos refletindo. E a mídia, por vezes, trabalha contra isso. Ela nos passa para todos nós, cada um de nós, a impressão de que o relevante é comprar muitas coisas, frequentar certos locais, distrair-se até a exaustão, e habitualmente se afirma que o tempo é de ouro ou que tempo é dinheiro, como nós dissemos no início. Então, dependendo do enfoque, essas assertivas, elas são verdadeiras mesmo. E é preciso mesmo, sem sombra de dúvidas, dar uma destinação útil ao próprio tempo.
mas de forma equilibrada, sem se converter em escravo de atividades que se multiplicam de modo desnecessário. E também sem se permitir torturar pelo que já foi ou pelo que virá. Não, não é tortura. Desfrutar conscientemente o momento em que se vive. Se é horário de trabalho, trabalhar com serenidade, sem se angustiar pelo que ocorre em outros ambientes, por exemplo. Em casa, desfrutar da paz, desfrutar da companhia da família. Em momentos de estudo, apenas estudar. Para viver em paz em meio às tormentas do mundo, é preciso tornar-se senhor do próprio tempo. Administrar bem o próprio tempo. Eleger o que merece dedicação em dado instante e fazê-lo com serenidade. Como disse o nosso Mestre Jesus, o dia de amanhã, diz ele, cuidará de si mesmo. Se hoje for bem vivido e aproveitado, certamente o amanhã será pacífico. Pensemos nisso. E aí hoje, nesses tempos atuais, nós estamos vivenciando, nós estamos vendo ao nosso redor a ansiedade. E aí a reflexão que segue vai nos trazer para nós refletirmos tempo e ansiedade. E aí o mentor também vai dizer, as mãos suam, o corpo treme, a respiração fica ofegante, uma sensação de náusea e aquela palpitação inegável no coração. Todos estes são sinais de um dos males modernos, a ansiedade. E a vida nos dias de hoje, meus irmãos, ela é repleta de cobranças no trabalho, na família, nas relações sociais. A cada dia nós estamos mais cheios de tarefas. Cada dia que passa, nós estamos mais cheios de compromissos, de pendências. Vem então essa sensação desagradável, é verdade, de ter que fazer mais coisas do que nós damos conta. Vem então essa sensação de tudo para ontem, de pressa, de verdadeira ansiedade, e é comum nós ouvirmos as pessoas se queixando, tenho tanto a fazer e gostaria apenas de dormir, de ficar com a minha família, de assistir a um bom filme, de brincar com os meus animais de estimação. Por outro lado, as exigências da vida moderna nos obrigam a fazer cursos, a aperfeiçoar conhecimentos, porque é a era da informação. E como conciliar tudo isso com o natural desejo de se instruir melhor, de melhorar de vida, de aproveitar oportunidades, de evoluir? O caminho do equilíbrio, segundo os espíritos superiores, é a solução. É esse o caminho do equilíbrio. É natural, claro que é natural desejar o progresso, o aperfeiçoamento, tanto nos campos éticos, moral como intelectual. É da natureza humana estar em permanente aprendizado, adquirindo conhecimento e agregando valores à nossa bagagem cultural. Mas o grande problema de nossos dias é a ausência de limites. Esse é um dos grandes problemas. Nós estamos cada vez mais comandados, dirigidos pelas pressões externas, subjugados pelas imposições dos diversos grupos sociais. E muito poucas vezes, nós pensamos em nós de verdade. Não temos o hábito de refletir o que realmente nos interessa, o que realmente importa para nós,
E, em geral, nós tomamos decisões sob extrema pressão. Resultado, desejamos fazer de tudo um pouco. Queremos ler tudo, não desejamos ficar desinformado e a consequência imediata, muitas e muitas das vezes, é o estresse. O corpo, ele acaba não suportando tanta pressão e adoece. É o que nós estamos vivendo. Nossa reação a esse mundo globalizado deveria ser serena, calma. Vou aprender sim o que eu puder, quando puder e no meu ritmo, sem forçar a minha natureza. Vou trabalhar no limite de minhas forças, fazendo o melhor que eu puder, mas sem a obrigação de provar coisas a chefes, colegas de trabalho. A tradução disso tudo é estar no comando da própria vida, como nos diz o mentor Emmanuel. Uma frase de Jesus que é bastante significativa para os nossos dias, e eu gosto muito dessa frase: não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de beber. Não é o corpo mais que a veste? É disso que Jesus fala. Bem, se nós confiamos em Deus, tenhamos em mente que você jamais estará desamparado. E todas as coisas estarão bem se estivermos em paz, pois a paz vai gerar a saúde do corpo, não temos dúvida disso. E com isso, meus irmãos, nós poderemos trabalhar, sustentar a família, adquirir os bens desejados e assim por diante. Bem, apenas sejamos cautelosos, não nos deixemos envolver a tal ponto do turbilhão do mundo, de maneira que o mundo nos arrastre para o olho desse furacão chamado estresse. Cuidemos, vigiemos as nossas ações, as nossas reações, monitoremos o nosso plano de vida, perguntamos-nos para que realmente queremos isso, para que e por que realmente eu quero isso. Façamos a diferença entre o supérfluo e o necessário e verifiquemos se a nossa opção não está contaminada pelos excessos. No final, nós veremos que, em um processo inteiramente natural, a ansiedade irá, aos poucos, desaparecer. Bem, meus irmãos, uma pergunta. Se você tivesse que enumerar, nesse instante, todas as suas urgências, o que é que constaria na sua lista? Talvez tenha na memória os compromissos mais urgentes de hoje, de amanhã, ou já tenha dado uma olhada na agenda e constatado, verificado, que eles são muitos e quase todos importantes. Todavia, antes de começar a correria costumeira do seu dia, vale a pena refletir mais calmamente, detidamente, no que é realmente urgente. A vida agitada dos dias atuais nos leva a estabelecer uma lista de urgências que nos faz tantas vezes perder o significado real do que são prioridades. Isso nos acontece. Para algumas pessoas, urgente são somente as coisas materiais, esquecidas de que, no dia a dia em que partirem, deixarão pendentes as coisas que realmente eram urgentes. Para melhor avaliar, para melhor definir o que sejam prioridades de fato,
Verifique a sua lista e anote tudo o que terá que ficar na alfândega do túmulo, caso tivesse que partir agora, diz o mentor. Muito bem, gente. Sem desconsiderar, não é isso, as necessidades materiais, não é isso que a vida do corpo físico exige. É necessário, sim, estabelecer prioridades também no campo afetivo, junto às pessoas que estagiam conosco, que estão ao nosso lado nessa existência. Urgente, por exemplo, é que você pare um momento na sua vida agitada e se pergunte que significado tem tudo isso que eu faço. Vejam que pergunta interessante para a nossa reflexão da noite, que já está se encaminhando para o final. Que significado tem tudo isso que eu faço? Urgente é que se seja mais humano, meus irmãos. Essa é a urgência, que sejamos mais humanos e que saibamos valorizar o tempo que pede uma criança. Urgente é que se veja por exemplo, o nascer do sol, que a gente sinta o seu calor e agradeça a Deus por tão grandioso presente. É saber aproveitar as lições do dia a dia, do nosso dia a dia, da melhor forma possível, em benefício do progresso do espírito imortal que transcende a vida física. Urgente é que se curta a nossa família, os nossos filhos, a esposa, o esposo, todos os que nos rodeiam, e valorizemos esse presente, esse precioso tesouro que Deus nos deu. Urgente é que se diga às pessoas que elas são caras, que elas são importantes. Urgente é que se diga o quanto a gente as ama, o quanto elas são importantes para todos nós e cada um de nós. Urgente é que se saiba que é filho de Deus e que nós nos demos conta de que Ele nos ama e quer nos ver sorrindo, quer nos ver felizes, cheio de vida. Urgente é que não se deixe a vida passar como um sopro e quando estiver no fim da linha, não olhemos para trás como quem quer voltar e perceber que aí já não há mais tempo. Já não há mais tempo porque tudo o que fez foi urgente. Você foi um grande empresário, encheu a sua agenda de urgências, compromissos, projetos, mas se esqueceu de viver. Foram tantas as urgências que deixou passar a verdadeira finalidade da existência, que é aprender a amar e desenvolver o amor por si mesmo e estendê-lo ao próximo. Por todas essas razões, meus irmãos, vamos rever a nossa lista de urgência e priorizar aquelas que são realmente importantes. Faça isso hoje, não deixe para amanhã. Se faz muito tempo que não almoça ou janta em casa para atender a negócios, pense na sua família, que deve ser a prioridade número 1 da sua lista. Você lembra quantas vezes evitou o abraço carinhoso de um filho para não amarrotar ou sujar a roupa que deveria estar impecável para a próxima reunião? Lembra-se as quantas festinhas na escola de seu filho deixou de ir por causa das urgências profissionais? Pare um pouco e veja se não há nenhuma inversão de valores em suas urgências. E se constatar alguma irregularidade, algum erro, ainda é tempo de reverter a ordem das coisas. Se você está enfermo, sua prioridade é tratar da sua saúde. E se está estressado, cansado, sua urgência é buscar um meio de sair desse estado. Mas se você sente um grande vazio na alma, nada do que tem feito lhe faz feliz, a depressão ameaça instalar e nuvens cinzentas pairam sobre o seu mundo. Você está diante de uma emergência. Procure uma pequena brecha mais clara. Segure as nuvens com as duas mãos e abra-as para o azul do céu, para que ele possa aparecer. E se suas mãos
não conseguir afastar as nuvens, rompa-as com uma oração sincera e busque conectar-se com o alto, permitindo que a luz divina penetre seu ser e ilumine definitivamente o seu caminho e o seu tempo. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos para a nossa prece de encerramento. Uma boa noite a todos. Agradecemos, Senhor. Agradecemos aos bons espíritos pela ajuda tão fundamental e pedimos que nos ajude a colocar em prática as instruções que nos deram e que cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.